Bem-vindas e bem-vindos ao canal da inovação. No episódio de hoje, estamos com Vitor Donaduzzi, presidente do Iguaçu Valley, que vai falar sobre esse importante ecossistema de inovação do oeste do Paraná. Vitor, é um prazer enorme ter você aqui hoje no canal da inovação. Muito obrigado por ter vindo. Olá a todos e a todas. É um prazer imenso ter recebido esse convite para poder falar um pouco daquilo que a gente está fazendo, principalmente fazendo aí dentro do nosso oeste aqui do Paraná, dentro do Iguaçu Valley. Vai ser um prazer imenso poder falar um pouquinho aí do que a gente está fazendo. Então, é muito bacana ver os ecossistemas, né, de inovação se organizando, né, Vitor? Fala para a gente o que é o Iguaçu Valley, né, em termos de atuação, setores de atuação, estrutura, conectividade. Bom, para falar do Iguaçu Valley, eu preciso falar primeiro rapidamente sobre o Programa Oeste em Desenvolvimento. O Programa Oeste em Desenvolvimento é um programa que foi montado aqui dentro da região oeste do Paraná. Ele congrega 54 municípios e ele trata as mais diversas temáticas, seja infraestrutura, seja logística, seja energia elétrica, seja inovação, seja que nós temos a tal da sanidade animal, porque nós somos muito produtores de proteínas animais, diga-se frango, suínos e aves principalmente, mas gado e leite também. E aí, dentro, nasceu de forma paralela e hoje veio para dentro do Programa Oeste em Desenvolvimento o Iguaçu Valley, que ele é uma câmara temática, ele é quase mais do que uma câmara temática hoje, para tratar do tema inovação. Então, o Iguaçu Valley é o braço armado, eu vou dizer, do Programa Oeste em Desenvolvimento para tratar a temática de inovação. E aí, essa nossa inovação aqui dentro do Oeste do Paraná, ela se relaciona com aquela RIS3 que a gente tem, são os modelos europeus de inovação que se formavam em volta de clusters. Então, nós aqui dentro da região oeste, nós escolhemos uma diretriz transformadora massiva como sendo exemplo de excelência em conhecimento e inovação agregada à produção de proteínas. Deixa eu tentar explicar um pouco do que é isso. Nós aqui dentro da região oeste do Paraná somos um dos maiores produtores nacionais e até mundiais de aves, suínos, peixes e também gado e leite. Nós já somos um grande player de produção dessas proteínas. Agora nós queremos galgar mais um step, buscando agregar a essa cadeia de produção conhecimento e inovação. Então, ao invés da gente ficar importando genômica, importando máquinas, importando coisa, agora a gente quer começar a desenvolver daqui de volta para o mundo. Pô, muito bacana, né? Então, a gente está falando aí de aumento de produtividade, né, do agronegócio, né? De dezenas de municípios, né, utilizando tecnologia e utilizando inovação. Eu imagino na verdade, inúmeras tecnologias transversais sejam utilizadas para essa finalidade, né? Sistemas, equipamentos. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Isso a gente poderia dizer desde IA, conectividade, aí eu estou falando de 5G, isso quando você vem para o campo, isso é muito importante, porque, por exemplo, uma das startups que a gente tem aqui dentro do oeste do Paraná, ela produz um equipamento onde fica agregado dentro da granja de frangos, fica uma balança. E aí o frango tem que subir ali para comer, para tomar água, e ele passa na balança. Então, de forma amostral, eles vão controlando o ganho de peso desse plantel. Só que para desenvolver isso, tem a IoT, tem conectividade, tem uma série de outras coisas que têm que estar ali presente para fazer isso funcionar. Então, sim, ele abrange várias tecnologias, desde as tecnologias, eu vou chamar tecnológicas, como computação, IA, conectividade, desenvolvimento de software, assim como também quando a gente vai lá para as biológicas, quando a gente está falando aí de microbiologia, quando a gente está falando de biotecnologia. Tá? Então, por exemplo, na biotecnologia, o que nós temos hoje? Hoje, o governo do estado do Paraná, ele desenvolveu um programa chamado NAP. NAP é a sigla, né, para
novos arranjos de pesquisa e inovação. O que o governo do Paraná fez? Eu tenho várias universidades, várias ICTs produzindo pesquisa, produzindo conhecimento, produzindo inovação. E muitas vezes eu acabo tendo duas ICTs trabalhando numa mesma linha de pesquisa, cada uma separada, sem falar entre si e gastando recursos de forma duplicada desnecessariamente. Então, o governo, percebendo isso, e para dar um uso melhor aos recursos, ele monta os NAPs. Então, nos NAPs, ele congrega num único NAP todos que querem trabalhar aquela temática. Então, nós, enquanto a gente tem aqui dentro, na cidade de Toledo, um parque tecnológico chamado Bioparque, que também vem a ser uma faculdade, e dentro do Bioparque nós temos um NAP, ou nós fazemos a coordenação de um NAP, chamado NAP de alimentos saudáveis. Então, nesses alimentos saudáveis, a gente trouxe 10 grandes empresas para o jogo. O governo entra com 50% do recurso para pesquisa. A iniciativa privada entra com outros 50%. Só que o bolo da iniciativa privada são 10 empresas. Então, cada empresa, na verdade, entra com 5% do dinheiro para fazer pesquisa, mas no final ela vai ter acesso à pesquisa como um todo. Então, por exemplo, a gente montou esse grupo, a gente perguntou para esse grupo qual era a necessidade que eles tinham. E uma das necessidades que veio muito forte foi a necessidade de tratar a temática de salmonelose. A salmonelose ela gera perdas significativas dentro da nossa cadeia produtiva e ela afeta a todas as cadeias produtivas. Então a gente está começando a desenvolver, a gente vai lá para dentro da granja, faz coleta do material, estuda o que tem de salmonela, quais são as variantes que tem, etc. E aí depois como que a gente vai fazer a tratativa disso. Então ela é uma pesquisa com TRL bastante baixo ainda, que a gente faz ela a nível de laboratório, propriamente dito, e depois que tiver os achados, esses achados são compartilhados com os parceiros do UNAP, e aí cada parceiro pode voltar para dentro do seu centro de pesquisa e desenvolvimento e desenvolver isso num produto, desenvolver isso numa solução, desenvolver isso à sua forma para levar a mercado. A conectividade é essencial, né, para desenvolver os ecossistemas de inovação, né? Como você falou, se não remar junto, né, você vai ter retrabalho e também não chega a lugar nenhum, né? O meu antecessor, se chama Jadson Siqueira, ele costuma fazer a seguinte analogia do que é um ecossistema. Um ecossistema é quando eu tenho os bichos da floresta, eu tenho lá o macaco, eu tenho a girafa, eu tenho o jacaré, eu tenho o leão. No dia a dia, cada um deles participa lá na sua estrutura da cadeia alimentar, e um é comida do outro. Ecossistema é quando todos esses bichos que normalmente se comem ao longo da semana sentam para discutir uma mesma problemática. Sei lá, o rio secou. Então agora todos os bichos juntos, naquele dia eles sentam ao redor de uma mesa, todo mundo tem que ser educado, ninguém pode mastigar o coleguinha, e a gente vai tratar a problemática que abrange a todos, que é o rio secou. Então, isso é um ecossistema, e aí quando a gente fala de ecossistema de inovação, ele vem avançando. Nós, inclusive, recebemos em 2023 o prêmio de inovação de ecossistema de inovação da CNI, por causa dessa nossa estruturação. Assim como também dentro do Iguaçu Valley, nós temos alguns eventos que nós fazemos também. Nós temos o Prêmio Iguaçu Valley. O Prêmio Iguaçu Valley ele visa reconhecer as entidades e as pessoas que mais ajudam no tocante de inovação, que mais se destacam no tocante de inovação dentro da nossa região. Nós temos também o Link Iguaçu Valley. O Link Iguaçu Valley, ele tem uma metodologia que foi trabalhada junto com o pessoal do Sebrae, que é quem muito nos apoia na construção do Iguaçu Valley. E ali nesse link a gente tem um trabalho prévio. As grandes empresas mandam as suas demandas. Quais são as suas dores? Isso passa por uma curadoria, depois a gente abre isso para algumas startups e essas startups falam, olha, eu consigo resolver essa dor, eu consigo resolver essa, eu consigo resolver essa. E aí existe um dia onde a gente senta lá
tem os pitches, tem os encontros, e aí a ideia é que a gente encontre startups que venham a resolver as dores dessas grandes empresas e ali saia negócio. Muito bom. Além disso, nós temos ainda um evento para divulgação principalmente de ciência, tecnologia, inovação, do que tem acontecendo de ponta, que é chamado de Summit Iguaçu Valley Summit, ou Summit Iguaçu Valley. Ele vai acontecer, inclusive, em outubro, ele acontece sempre na cidade de Foz do Iguaçu. Vai ser um evento fantástico para quem quiser vir aqui conhecer um pouco. E a temática desse ano, obviamente, não podia ser muito diferente. Nós vamos falar sobre conhecimento e tecnologia agregado à cadeia de proteínas. Uma coisa importante, André, de dizer, essa semana o pessoal estava comentando, a gente fala que a gente vai levar a palavra da inovação às almas pecaminosas. E aí o pessoal muitas vezes pergunta, cara, mas o que que é isso aí que vocês estão fazendo? Não, isso é um ecossistema de inovação, coisa e tal, a gente está fazendo. Mas e cara, quanto vocês ganham para fazer isso? Não, a gente não ganha nada. Mas como assim vocês não ganham nada? Não, não ganha nada, é voluntário o negócio. Aí o cara para, fica olhando, o cara fala, bicho, eu imagino na cabeça dos caras. Se os caras estão fazendo isso para não receber nada em troca, nada direto, naquele ponto, deve ser algo interessante. E aí a gente acaba trazendo mais gente para dentro do bar. Então, essa questão esse princípio para nós é muito forte, é o dar antes de receber. Quando a gente fala que a gente não recebe nada de volta, é óbvio que isso é piegas, porque nós recebemos, só que nós recebemos de uma forma conjunta, nós recebemos isso no longo prazo. Então, é uma construção de longo prazo, a gente se doa no curto prazo para construir o longo prazo juntos. É o que é necessário, né, para um ecossistema de inovação dinâmico. Victor, agradeço muito, tá, a sua entrevista e já fico com o convite para uma próxima para você falar do Bioparque. Bacana, então. Eu agradeço muito o convite para a gente poder ter falado um pouquinho, e fico à disposição aí para quem tiver o interesse de conversar um pouquinho mais. Um grande abraço a todos. E você que nos assistiu, curta esse vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal da Inovação. Até a próxima.